E foi muito bom ter trabalhado na Via Varejo, porque conheci pessoas incríveis, pessoas de outros estados. De lá, de fato, eu fui como um especialista, que era o que eu almejava quando a gente começou a conversar lá na mentoria. E como fizemos a mentoria foi em 2019, não foi? Se não me 2000, engano. 2019, acho que comecinho de 2019. Isso, e aí quando foi no final de 2020, de fato, eu já estava como um especialista dentro da área já. Você falou E assim, aí, eu falava assim, William, com quanto tempo você acredita que você vai chegar a ser especialista? Ah, daqui uns 5, 10 anos. Falei, esse prazo é bem menor. Eu acho que não vai tudo isso não, eu brincava com você. É. sim, sim, e de fato foi, né? Porque tive essa oportunidade e aí dentro da Via Varejo ali, liderava um time ali de 10 pessoas, um time grande, com diversas tecnologias, diversas linguagens, coisas acontecendo ali o tempo todo e era tudo muito novo para mim, tudo muito bacana. Um enorme desafio para mim como pessoa também, né? Primeiramente saber lidar, entender o ponto de vista das outras pessoas, saber com quem eu poderia falar mais firme, com quem eu tinha que passar a mão na cabeça, com quem eu tinha que ter certos cuidados na hora de dar um feedback. E isso tudo assim eu aprendi muito nesse processo de mentoria, aprendi muito a chegar no ambiente e olhar, entender, pô, aquele cara ali tá com um perfil meio de tubarão, ele é bem agressivo, quer entregar as coisas logo, mas a outra ali tá bem na calma, tá mais tranquila. E isso aí foi muito bacana durante todo esse processo, porque consegui evoluir muito, bastante mesmo. Eu sempre busquei trabalhar um pouco com agilidade. A gente sabe que a cada empresa que a gente entra, a gente trabalha um pouquinho, conhece um pouquinho, mas o você ter o conhecimento, ter esse autoconhecimento e ter a segurança de como agir, como se comportar, é outra coisa. Né? Então a gente sabe que já está mais do que a gente que te acompanha, vê os teus posts, sabe o quanto é importante, quanto o mercado está exigindo a questão dos soft skills. E antes de eu te procurar, não tinha tanta essa visão, eu tinha alguns entraves, algumas dificuldades de como me comportar mesmo, como me comunicar, né? Eu tenho essa questão desse perfil comunicativo, mas a gente não adianta a gente ter se a gente não sabe explorar, né? Então, isso foi lapidado com você, né? Então, eu procuro dizer, também não adianta a gente estudar e não colocar em prática. Então, desde que eu te conheci, desde que eu comecei a fazer tua mentoria, eu comecei a colocar em prática tudo que eu aprendia, né, nos nossos encontros, tanto que no último encontro que nós tivemos, né, eu comecei a repetir, né, os seus ensinamentos. A Lidiane, olha, Lidiane, né, tá brincando comigo. Eu disse, não, Darly, eu repito, eu multiplico o que eu aprendo com você, todos os seus conhecimentos. Não se conhecer é muito perigoso, né? Então, eu acho que quando você se conhece, você resolve tantas áreas da sua vida, né? Quando eu conheci a Darly em 2016, 17, cara, perdidinho de tudo. Então é muito triste porque você fica assustado, né? Você não sabe para onde você vai, para onde você quer ir, ou no que você é bom. Então hoje eu sempre tenho um ditado que eu gosto muito: três coisas: vai se conhecer, vai aprender inglês e Excel. Três coisas que não podem faltar na vida, né? Então o autoconhecimento ele é muito importante para tudo, para a carreira principalmente, né? Que a área da nossa vida hoje com a qual a gente tem mais contato, é onde a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. E quando você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, você não tem metas, você não sabe o que você está fazendo, você não gosta do que você está fazendo, é porque você não se conhece, né? Você não faz ideia do que você está fazendo. Hoje eu trabalho 14 horas por dia, às vezes. Mas é um cansaço bom no fim do dia, né? Um cansaço leve, porque eu gosto do que eu estou fazendo, eu vejo resultado, eu vejo sentido no que eu faço hoje, né? Graças a você, inclusive, muito obrigado. Então, é muito importante que nós passemos a investir um pouco de tempo em se conhecer. Falando que eu sempre dei atenção à questão do planejamento financeiro e foi exatamente isso que me permitiu fazer o movimento que eu fiz durante esses meses, de fevereiro até o presente momento.
E aí, Darling, poucos dias depois do meu desligamento, veio outra coincidência. Eu sempre quis fazer uma mentoria de carreira, mas vou puxar a sardinha para você agora. Eu sempre quis fazer Obrigada. uma mentoria de carreira, mas eu tinha receios. Tinha receios porque algumas amigas que são psicólogas, algumas amigas que da área, elas falaram, Fernando, é muito difícil encontrar uma mentoria que seja realmente bacana, que seja estruturada, enfim. E aí eu nunca fui atrás. Só que aí veio uma coincidência. Poucos dias depois do meu desligamento, eu vi um post seu. Você já me perguntou onde eu vi, e eu não lembro. Não sei se foi no Instagram, não sei se foi no LinkedIn. Mas eu resolvi participar das suas lives gratuitas sobre o profissional acima da média. E aí, no primeiro contato, Darling, você trouxe ali, naquela semana, cada dia você falou sobre um pilar diferente da escadinha, né? Eu lembro até hoje daquele slide. E naquele primeiro contato já deu para perceber como você tinha domínio sobre o assunto. E eu me identifiquei muito. Eu já te dei esse feedback na nossa mentoria, e eu me identifiquei muito com a forma como você transmite as informações. É uma forma muito clara e muito estruturada. E eu gosto muito disso. Não sei se herdamos isso da parte lógica da TI, mas a comunicação estruturada, para mim, ela é fundamental. E aí eu pensei, opa, se eu for mentorado dela, eu vou economizar bastante tempo nesse planejamento da minha carreira, né? Porque eu acho que a mentoria, ela ajuda a gente nesse aspecto. Você estudou muito, engoliu muitos livros, né? Tem uma carreira de longos anos aí, e a mentoria, ela traz tudo isso consolidado para a gente, né? E aí, dito e feito, eu decidi ser um mentorado, e eu sou muito grato a isso. Eu quero agradecer novamente aqui, porque a mentoria, ela caiu como uma luva para mim. Da mesma forma, eu falei de algumas coincidências aqui, da mesma forma que quando eu estava querendo vir para Brasília, surgiu a possibilidade da MetLife, que caiu no meu colo, da mesma forma que quando eu queria sair da MetLife, o Safra caiu no meu colo, enfim, quando eu saí do Safra, a mentoria caiu e eu vesti assim como uma roupa, realmente. Então, eu sou muito grato. Eu não tinha um plano de carreira tão detalhado, eu sequer tinha um plano de carreira. Eu não tinha um plano de carreira. Eu sabia que eu ia ficar sem trabalhar por um período e que eu tinha que pensar nisso. Mas, como eu falei anteriormente, eu não tinha um planejamento da carreira. E a mentoria veio com aquele plano de trabalho totalmente objetivo e detalhado, focado no que eu precisava, ou seja, focado na carreira. Então, assim, muito obrigado. Antes de avançar, eu recomendo fortemente seu trabalho para as pessoas que desejam se autopromover, se recolocar, acelerar a carreira. Oi, meu nome é Jander Barros, tenho 24 anos, sou cabeleireiro e vim contar um pouco da minha trajetória com o curso da Darling. Meu primeiro contato com a Darling foi na terapia individual, onde eu tinha muitos conflitos do trabalho, eu levava muitas situações para ela que eu não sabia me impor e precisava resolver aquilo logo. Então ela me encaminhou para esse curso, onde conforme eu fui fazendo e colocando em prática, eu fui melhorando bastante. Meu desempenho profissional, minha inteligência emocional no trabalho, tanto no trabalho quanto fora. E principalmente uma coisa que foi muito importante e muito clara no curso, que é saber onde eu queria chegar. Quando eu descobri isso e coloquei isso em prática, foi muito mais fácil lidar com as situações, porque eu sabia o que era relevante e o que não era para eu me importar ou não. E várias outras situações no curso que você vê, você imagina e consegue colocar em prática no seu dia a dia também. Então, quem tem algum conflito no trabalho, quem quer crescer muito profissionalmente, quer ter um destaque dentro da empresa, porque todo mundo precisa destacar, né? É aquele ditado, quem não aparece não cresce. Então feche esse curso com a Darling, aproveitem muito, perguntem, questionem, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Olá, tudo bem? Gente, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha trajetória profissional.
quero colocar para vocês uma experiência muito que foi de grande valia para mim, para o meu crescimento profissional, pessoal. Tive melhoras emocionais também. E tudo isso foi para que eu crescesse. Foi maravilhoso. O que eu sou hoje é fruto do conhecimento que eu obtive. Aí que entra a Dani na minha vida. Eu comecei a ver os posts dela, né? Que ela estava fazendo mentorias de coaching. E até então eu contatei, né? Coloquei para ela a minha situação, tudo. E ela foi fundamental para o meu crescimento profissional e pessoal. Então eu fui colocando tudo em prática. E hoje eu vendo meus cadernos, né? Eu vejo as coisas que eu coloquei em prática e realmente foi de grande up na minha vida. Muito mesmo. E além disso, isso foi em 2019. Aí em 2020, eu voltei para a empresa, né? Que eu estava afastada, eu voltei para a empresa. E assim, progresso contínuo. Aí eu estou fazendo o curso de mentoria de empregabilidade com a Darling também. E tem sido um grande diferencial, muito mesmo. Eu só tenho recebido elogios, tenho recebido mensagens de pessoas sobre minha mudança, né? Que é nítida a minha mudança. Então, contribuiu muito para a minha vida profissional. Eu agradeço muito pela vida da Darling, agradeço muito por Deus ter colocado ela na minha vida. Olá, meu nome é Valéria, eu trabalho como Agile Master na área de tecnologia. Eu fiz o programa Promova-se porque eu queria saber como expor melhor o meu trabalho, algo que eu não conseguia fazer e por muito tempo achei que não precisava. Eu conheci a Darling quando ela fez uma palestra na comunidade dos agilistas do qual eu faço parte e até fui sorteada para um teste de perfil comportamental com ela. A partir daí, comecei a acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, aprendendo as dicas de como priorizar a nossa carreira. Participei do evento gratuito Profissional Acima da Média, conheci o programa Promova-se e fiz a minha inscrição. O programa é uma jornada de conhecimento crescente, que te faz entender e se comprometer com a sua carreira, pois nos fundamentam em pilares que nos direcionam para sermos assertivos. E a cada avanço do módulo, eu fui experimentando a minha exposição, os meus valores, os meus pontos fortes e como saber e como melhor me comunicar. Eu acredito que vale muito a pena investir neste programa. A Darling preparou um conteúdo profundo nos seus materiais, os encontros ao vivo são ricos e a proposta do curso, acompanhado por ela, contribui significativamente no nosso aprendizado e para uma melhor direção nas nossas carreiras. Deixo aqui a minha gratidão a Darling, a Fabiola, pelo apoio e ensino em me responsabilizar pela minha carreira. Muito obrigada. Darling, eu fiz um curso um curso aí de Agile Coach na época, né? E eu coloquei no grupo de participantes que eu era nutricionista. Darling, juro pra você, de 40 pessoas, o que você tá fazendo aqui? Você nunca vai conseguir um emprego. Você não é de TI, você é nutricionista. Ó, só vai conseguir como Scrum Master, Agile Master, se você for atuar numa empresa de nutrição. Eu falei, peraí, gente, eu não nasci quadrada. Eu consigo. Eu consigo. Aí aquela desmotivação do grupo, pra mim, foi o meu impulsionador, Darling. Eu fui lá e falei, peraí, agora eu quero de verdade. E comecei a estudar. E aí que entra a Darling na minha vida. Porque eu estava fazendo todos os movimentos, eu tinha meus skills comportamentais, eu tinha meus skills técnicos, mas eu não estava sabendo contar para o mercado isso. Eu não estava sabendo contar para o mercado de TI todas essas minhas habilidades, tá? Então, o que eu fiz? Falei, poxa, eu vou pedir ajuda. Por quê? Vou pedir ajuda. Conheci a Darling num grupo, gente, que a gente tem, e ela fez lá uma participação incrível pra gente. Vou contratar a Darling. E aí a Darling veio e me ajudou, e ela deu o pulo do gato, e eu consegui fazer a minha querida e tão sonhada transição, e eu tô aqui. Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui, dia de domingo, para falar com vocês sobre
trabalho da Darlene comigo, né? Eu fiz o processo de coaching com ela e inicialmente, né, o propósito era fazer uma transição de carreira, onde ela ia me ajudar, né, a identificar todas as competências que eu ainda precisava desenvolver para a carreira que eu estava almejando. E no fundo foi até muito mais do que isso, né? Porque eu estava com algumas questões pessoais me prejudicando no andamento da minha vida como um todo. E a Darlene me ajudou em muito a superar todas essas coisas. Hoje, além de ter ressignificado muita coisa que antes era um problema para mim, já me formei, né, nessa nova carreira que eu estou querendo seguir. E estou seguindo o plano que nós fizemos, já estou me especializando e ela continua até hoje me dando apoio. Então, eu só tenho a agradecer muito por Deus ter colocado a Darlene na minha vida, pelo processo que nós fizemos, pelo tanto que eu cresci com esse processo e ainda estou crescendo com todas as dicas que ela amorosamente me manda frequentemente pelo WhatsApp. Um beijo, Darlene, gratidão por tudo, que Deus te abençoe e muito sucesso para você. Eu sou Camila, formada em Educação Física. Eu conheço a Darlene, o trabalho da Darlene há uns 6 anos, quando o meu marido se sentiu perdido profissionalmente, e a Darlene ajudou o meu marido profissionalmente a achar o rumo. E aí, quando eu fiquei nessa situação de não saber se mudava de profissão, se investia na minha, a Darlene ressurgiu na minha vida e mostrou os meus talentos, mostrou as minhas qualidades e aonde eu podia aplicar tudo isso. Ela me mostrou os meus sabotadores e eu sei que ajudando a minha mente a controlá-los, usando a inteligência emocional, eu consigo ter mais sucesso, consigo viver melhor tanto profissionalmente quanto dentro da minha família. Ela me mostrou como eu colocava cada tijolinho no lugar para eu chegar lá no topo, que era isso que eu queria, é isso que eu quero e é isso que a Darlene me ajuda a conquistar cada dia mais sucesso, me conhecer, e não é só sucesso profissional, sucesso aqui dentro da minha casa. A gente conhecendo nossos defeitos, a gente consegue dominá-los muito mais. É isso que ela faz. Eu não tive dúvida quando eu fui atrás do trabalho dela, porque deu muito sucesso com meu marido, comigo também. E eu indico a Darlene para qualquer pessoa que precisar, que se sentir perdida ou que quiser mudar de carreira, subir de cargo, qualquer coisa que você precise daquela motivação e daquela autoestima, ela te ajuda a encontrar dentro de você de novo. Eu só tenho a agradecer por ter passado por esse processo de coaching com ela. Olá, meu nome é Márcia Durães. Eu fui coach da Darlene e ainda sou um pouquinho. Ela está sempre contribuindo muito comigo, com a minha história. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a minha felicidade de ter sido coach da Darlene, né? Eu entrei para o processo de coaching para fazer minha transição de carreira. Ganhei muito mais do que isso. Eu ganhei um autoconhecimento assim muito grande. Eu hoje sei falar de mim com uma propriedade que alguns meses atrás eu não tinha. Aliás, muita coisa que ela me perguntava no início eu falava, não sei, nunca parei para pensar nisso. E o melhor de tudo, né, e que eu hoje sou formada em coaching também, e eu vi assim muitas pessoas, né, eu vejo assim, não só julgando os seus coaches, como fazendo essa reflexão, levando esse autoconhecimento de uma forma não tão suave e harmoniosa. A Darlene faz a gente refletir sobre nós mesmos sem chocar. Ela, com uma doçura impressionante, faz com que a gente realmente descubra, né, o nosso potencial, ela descubra as nossas qualidades, sem machucar, né, tipo, pô, como é que você não está enxergando, alguma coisa assim, sempre colocando a gente muito, muito mesmo para cima, mas não é aquele para cima motivacional, não é uma coisa que ali te alimentou e você ficou feliz, saiu da sessão radiante, mas na semana seguinte você está arrasado de novo porque está com algum problema, alguma coisa, não. Ela te ensina realmente a descobrir as suas forças e
fazer, não só se potencializar dentro do teu ambiente de trabalho, mas uma mudança que leva para a tua vida pessoal e que as pessoas em volta percebem e que acaba mudando muita coisa no teu entorno. Fiquei muito feliz de ter participado do processo com ela, ter feito o meu processo com ela. Indico direto, inclusive hoje que eu já me formei, ela me ajuda muito, me dá dicas de como eu progredi dentro da minha carreira, e a generosidade dela é tão grande que eu já mandei mensagem para ela fazendo alguma pergunta que era dúvida de alguém da minha turma, e ela pediu para a pessoa entrar em contato com ela, ajudou as pessoas assim de uma forma linda, e assim, muita gente na minha turma já sabe quem é a Darlene, e fica assim muito grato por toda a contribuição que ela traz, né, para as pessoas. Recomendo 1 milhão de vezes. Se você está na dúvida, saia da dúvida. E parabéns, Darlene. Você realmente é uma coach sensacional, humana, generosa e missionária. Um beijo, fica com Deus. Oi, Darlene, tudo bem? Eu não podia deixar de compartilhar com você, porque você faz parte da minha história, né? Consegui, enfim, uma baita de uma vaga de agilista. Agora eu estou indo para a Compassual com um projeto grande de agilidade de topo a topo, end-to-end mesmo. Passei por muitos desafios nesse emprego que eu consegui, mas eu entrei mesmo para poder ter experiência comprovada em currículo. Então aí para nossa live aí que você vai fazer, acho que vai poder contar mais ainda a respeito dessa transição, como foi e como eu estou saindo também de portas abertas de onde eu estou, que eu acho que vale isso, que quando a gente consegue colocar a nossa marca por onde a gente passa. Então eu queria te compartilhar com isso e dizer mais uma vez que eu estou junto com você. Para quem eu posso, eu te indico. Tá bom? Um beijo grande. Boa noite, meu nome é Lígia, trabalho como analista de crédito, atualmente estou como analista de formalização, estou nesse ramo de crédito há 10 anos, fiquei desempregada 1 ano e 8 meses, nesse meio tempo que eu fiquei desempregada, através de uma colega minha, eu conheci a Darlene, que é um anjo da guarda para mim, e tive um período curto de um auxílio dela, como procurar emprego, como mexer no LinkedIn. Ela me ajudou a arrumar o meu currículo, ela me ajudou a como se comportar numa entrevista. E eu falo para você que nesse período curto eu tive um sucesso tão bom que hoje eu estou empregada já há 1 ano e 4 meses. Nessa empresa, graças a Deus, a minha performance de trabalho está um sucesso. Eu melhorei a minha inteligência emocional e eu estou conseguindo traçar meus planos de carreira. Eu quero poder crescer cada vez mais. Se não for nessa empresa que eu estou atual, pode ser numa outra, claro. Mas eu não vou desistir dos meus sonhos, entendeu? Eu não vou desistir de crescer, de sair hoje eu sou júnior, mas eu quero ser pleno, talvez sênior, entendeu? E eu falo para você que está assistindo o vídeo que o sucesso é claro. Hoje eu sou júnior, mas eu quero ser pleno, talvez sênior, entendeu? E eu falo para você que está assistindo o vídeo que o sucesso é com a Darlene. Ela é uma mentora maravilhosa. Não me arrependo nenhum momento de ter feito o curso com ela, e fazer o curso da mentoria da carreira vale muito a pena. Eu fiz e consegui, você também consegue. Darlene, gratidão. Ele aí para você, gravando? Agora sim, foi iniciado. Agora sim. Márcio, obrigada por ter se disponibilizado a me contar um pouquinho. Como é que estava antes a sua vida, antes de você decidir comprar, né? Peraí, melhor. Deixa eu mudar a pergunta. Vai começar de Fica à novo. vontade, fica à vontade. Como estava a sua vida antes, Márcio? Olha, Darlene, eu fui demitido em fevereiro agora desse ano, 2024, e de imediato eu já fiquei um pouco perdido nesse período de que eu voltei, estava precisando retornar para o mercado,
perdido com algoritmos, apanhando de robô, sem um direcionamento para conseguir saber quais ações eu poderia tomar para voltar para o mercado. Então, eu estava simplesmente me candidatando às vagas e aguardando um retorno da empresa. E eu senti um processo muito moroso, muito demorado. Eu não estava bem, precisava de um resultado urgente e não estava conseguindo sozinho. Nesse período, foram 7 meses. Você teve alguma entrevista? Foi chamado para alguma Olha, entrevista? em 7 meses, uma entrevista. Eu passei por um processo, 2 entrevistas, RH e gestão, e o retorno que naquele momento foi escolhido um outro candidato. E quantas vagas você tinha se candidatado em média? Olha, eu estava me candidatando em média 30, 40 vagas no mês. Teve um mês que foi um pouco menos, porque eu estava meio perdido. Depois que eu comecei a pegar a questão de como as vagas, como estava funcionando as candidaturas, as plataformas, aumentou esse número, mas sem resultado. Entendi. E o que fez você decidir comprar ou mudar de emprego? Olha, eu senti que o curso ele realmente direciona o candidato ao mercado, agrega valor para o candidato saber como agir, ter uma orientação, ter a sua ajuda para conseguir saber as técnicas, como é que funciona o mercado, como é que funciona a questão de entrevista, LinkedIn, currículo. Então, eu tomei essa decisão porque eu sabia que ia agregar bastante valor para eu saber quais ações eu poderia tomar e como fazer isso. E como é que está a sua vida agora? Então, graças a Deus e a você, estou empregado com 15 dias aplicando as técnicas do seu curso. Então, assim, me candidatei a uma vaga, recebi o feedback de que teria uma entrevista, segui antes do processo da entrevista o que você ensina a respeito da busca ativa, porque quando eu me candidatei, eu estava na mão do robô ainda. Com a busca ativa, eu consegui movimentar a empresa, a minha candidatura chegou de fato ao RH. Na entrevista, coloquei em prática o que você ensina sobre as técnicas de entrevista, como se comportar, como dizer, apresentar o meu trabalho, os meus resultados. Sei que em 15 dias eu tive essa entrevista e fui contratado no mesmo dia da entrevista. Fiz a entrevista às 13h30, fui contratado às 17h40 do mesmo dia. Que bênção, que legal, Márcio. E uma última pergunta. O que você falaria para quem está nessa busca de uma nova oportunidade? Confie nesse trabalho que você faz, que realmente dá resultado. É muito importante buscar uma ajuda, porque hoje as plataformas estão todas muito automatizadas. É difícil chegar nas empresas através das plataformas, das candidaturas convencionais. E quando a gente tem uma ajuda, é alguém acompanhando, pegando na mão, orientando, isso facilita muito o processo de chegar no RH, de chegar numa entrevista, conseguir mostrar quem a gente é, e ajuda muito no aspecto de também, após a contratação, dar continuidade àquilo que o curso ensina, que ele não ensina só para conseguir emprego, ele também traz todo um retorno para você saber como você se comportar depois que você está empregado, né? Para permanecer esse network, permanecer o crescimento da carreira e, como você fala, ser um líder da carreira realmente. Então, eu recomendo totalmente que as pessoas busquem ajuda, busquem o seu curso principalmente, que eu estou muito satisfeito de coração e dá resultado. Obrigada, Márcio. E, Márcio, deixa eu te perguntar, você autoriza que eu divulgue esse seu vídeo? Claro, autorizo sim, com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Vou parar de gravar aqui. Era isso, porque assim, as pessoas precisam, né, saber. Meu nome é Ana Paula Nunes, tenho 31 anos. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência incrível que eu vivi, que foi o processo de coach com a Darling. Isso vai fazer mais ou menos um ano agora em dezembro de 2017. E de tudo que eu aprendi, que eu consegui desenvolver e ter uma visão ampla, né, de tudo que eu precisava fazer para transformar a minha vida, e a minha vida realmente foi transformada, um aprendizado incrível, assim, e que eu sinto que mudou a minha vida foi aprender a planejar tudo e qualquer coisa que eu quero fazer na minha vida, né?
Então eu sempre olhei para o lado, eu sempre via pessoas casando, viajando, tendo filhos, e para mim parecia que isso não acontecia. Como é que pode, né? Tudo vai e para mim não vai. Então eu aprendi que o planejamento é extremamente necessário para o rumo do sucesso. Então, se a gente quer ter a profissão dos nossos sonhos, a família, a viagem, né, realizar os nossos sonhos, é preciso planejamento, é preciso traçar e entender que esse caminho vai ser longo, vai ser curto, vão ter ali, né, muitas dificuldades, às vezes, abrir mão de muita coisa, mas o pensamento no que é desejado, né? E entender sempre que você traçou e que é possível, que você é capaz e que não tenha dúvidas que se você planejou, que se você está no caminho, o seu sonho, o seu desejo vai ser realizado. E isso realmente eu não tinha conhecimento, eu não sabia que era capaz e eu comecei a entender. E é engraçado, eu sou muito grata, né, antes de tudo, por essa experiência que foi única na minha vida. Eu escuto ainda os conselhos, eu ainda vejo a imagem da Darly me dando tantas orientações e eu sigo, porque sempre me trouxe ótimos resultados e é muito bom estar aqui hoje, depois de um ano, estar relatando para vocês e passando para vocês um pouquinho da minha história, o quanto transformou. Hoje eu sou uma pessoa que planejo a vida e que tenho obtido grandes resultados, e falar para vocês que buscar ajuda é muito bom. Eu não sabia o que era um coach, não sabia como isso poderia transformar a minha vida, mas transformou, e eu deixo aqui esse recado para vocês. Gratidão sempre, muito obrigada. Bom, eu já estou fazendo o processo de coaching com a Darly já tem algum tempo, né? Na verdade, ela foi minha grande incentivadora de estudar de fato coaching. E uma das coisas que eu percebi agora, né, em dezembro, final de ano, quando você começa a fazer uma análise do seu ano, foram as metas que eu estabeleci, né, nesse trabalho que eu venho fazendo como coach e como terapeuta. E a minha meta eram três pessoas que eu queria finalizar no ano, e eu consegui alcançar essa meta, deu tudo certo, graças aos conselhos e incentivo. E um dos pontos bem grandiosos assim, que a Darly me ajudou a encontrar é de fato pensar que é possível você alcançar os seus objetivos. Agora a gente acabou de fazer uma sessão de planejamento também, então é uma pessoa que tem me ajudado bastante, é uma excelente profissional e que eu sou muito grata a tudo que ela vem me ensinando. Obrigada.